Deu capítulo 25, a pena de açoites. A pena de açoites era uma das punições que você encontra na lei. Na lei você tinha vários tipos de expiação. Você tinha as expiações feitas pelos animais, quando na verdade os animais bastavam. Mas em algumas circunstâncias a pessoa tinha que ser chicoteada, ela tinha que ser, digamos assim, punida mais radicalmente. E tinha situações que a pessoa tinha que morrer. Aí a expiação era feita pela vida, na verdade, vida por vida. Então, o que acontece aqui? De alguma forma, os pecados eles deveriam ser expiados. Ou pela morte dos animais, quando se era permitido. Ou pelo sangramento parcial da pessoa, porque sangue sairia. Ou pela morte, que aí era casos que, na verdade, não tinham expiação, a não ser pela própria pessoa. Mas aqui numa pena de açoites, nós entendemos que 40 açoites era o permitido pela lei. Mais do que isso, era contra a lei. Vamos ler. Ó. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça por certa conta. Vamos entender aqui. Quando uma pessoa era julgada digna de açoite, o juiz, no caso, que é o sacerdote levita, ele julgaria a causa. E ele diria, ó, esse camarada é digno de açoite. Aí ele era levado, amarrado no tronco, e tinha um homem que fazia isso, era o chamado carrasco. O carrasco era o responsável por justamente praticar os açoites. E o juiz ficaria ali olhando. Só que ele tinha que conferir se a quantidade de açoites seriam dentro do padrão, que está no 3. Ó. 40 açoites lhe fará dar, não mais. Para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Envilecido quer dizer humilhado, porque aí no caso já não seria uma punição, seria uma humilhação. Então não confundir envelhecido com envelhecido de envelhecer. Aqui é envelhecido de humilhado. Então no máximo 40 chibatadas, veja bem, mas eles, os israelitas, eles criaram um sistema das 39 chibatadas, por quê? Eles davam 39 para não cair no erro de passar de 40, então geralmente o padrão eram 40 chibatadas, mas eles na verdade só executavam 39 chibatadas, mas pelo padrão era 40. Verso 4 muda de assunto. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Atar a boca ao boi quando trilhar é quando o boi trabalhava, o animal trabalhava, e as culturas pagãs faziam isso. Eles amarravam a boca dos animais para que eles não comessem do material, do produto, digamos assim, da colheita. E isso aí com certeza era uma humilhação também para o animal, porque o animal trabalhava, então ele precisava comer. Então a ordem para Israel é: boi trabalha com a boca livre, porque ele tem que comer quando sentir fome. Não é só o boi, cavalo, a égua, o jumento e etc. Para ver como é que Deus, o detalhamento é grande em várias situações. Já no versículo 5 vem a respeito da lei do levirato, a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Quando nós falamos da lei do levirato, é porque levirato vem do latim levir, que significa cunhado. Então levir significa cunhado. Por isso que essa lei aqui, ela foi apelidada de lei do levirato, ou melhor, lei do cunhado, a lei do levir. Então, na verdade, era o compromisso, a obrigação que o irmão tinha de casar com a sua cunhada quando o seu irmão morria, para lhe suscitar, na verdade, descendência. Aqui no 5, ó. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela, quer dizer, terá relações com ela, e a tomará por mulher, e a fará a obrigação de cunhado para com ela. Quer dizer, o cunhado, ele deveria ter relações com a sua cunhada, para que ela automaticamente tivesse filhos, porque se ela não tivesse filhos, ela ficaria desamparada e não teria amparo nenhum. Então ela não poderia ir a homens estranhos de outras tribos ou de outras terras, não. Deveria casar com o cunhado, e o cunhado faria obrigação de cunhado para com ela.
E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Então o filho dele com essa mulher não era dele, era filho do irmão falecido. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado? Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E, se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome será chamado em Israel a casa do descalçado. Veja bem, o dever desse homem era suscitar uma descendência ao irmão. Mas, na verdade, se ele não quisesse, essa mulher tinha que ir na porta da cidade. Na porta da cidade tem os anciãos da cidade e, publicamente, ela declararia que ele não queria assumir o compromisso. Ele seria conhecido como descalçado, a casa do descalçado. Por mais incrível que pareça, porque isso aqui é estranho para nós, porque isso aqui é um hebraísmo, é algo cultural do hebreu, né, no caso aqui do israelita, né, hebreu e israelita também, essa cultura fazia com que a pessoa fosse mal vista, ela seria mal vista no meio da sociedade. E aqui diz mais, ela descalçaria os sapatos, os anciãos lhe descalçaria o sapato e lhe cuspiria no rosto, hein? Ainda diz mais aqui, ó. Então no sua cunhada chegará a ele, aos olhos dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto. Então, quer dizer, ele era humilhado publicamente, e a partir de então seria chamado de descalçado, a casa do descalçado. Ele não cumpriu o dever familiar. Versículo 11, aqui já mudou também, já que é outro interessante, ó. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, as vergonhas são as partes íntimas, na verdade são os testículos, né? Então cortar-lhe-ás a mão, não a poupará teu olho. Veja bem, qual é a situação aqui? Dois homens pelejando. Aí uma mulher vem e pega ali nos órgãos genitais. O homem sabe que ali é a parte fraca, porque o homem perde totalmente as suas forças. Então, na verdade, se ela fizesse isso, ela estaria favorecendo o seu marido. E por ele perder as forças, o marido dela prevaleceria. O que ia acontecer? Essa mulher teria sua mão, cortar-lhe-ás a mão, a sua mão seria cortada, ela perderia a mão, porque ela automaticamente pegou nos órgãos genitais do oponente de seu esposo, favoreceu o seu marido, e automaticamente ela fez uma transgressão. Então o que aconteceria? Ela seria punida com a perda da sua mão. E isso aqui era um episódio que marcaria fortemente, porque na verdade isso era para evitar qualquer tipo de deslealdade. Se dois estavam brigando, deixassem os dois brigar, mas se ela intervisse na situação, ela estaria favorecendo seu marido e prejudicando ao seu próximo. Verso 13 muda mais de assunto. Pesos e medidas justas. É aquela questão de não trapacear, não roubar na medida, né? Diz assim: na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. É aquela questão de enganar. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. O efa era para marcar os cereais. E às vezes o camarada podia colocar, e colocava aquele fundo falso, né? Você olha por cima, está cheio. Mas na verdade, aquele fundo falso ali estava roubando aí uns 200 gramas. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. E olha só, tudo isso está falando da permanência na terra. Qual terra? Terra de Canaã, terra prometida. 16. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isso o quê? Que rouba, né? Todo aquele que faz injustiça. Então em Israel deveria haver harmonia, porque quando você leva vantagem, alguém está tomando prejuízo. Se a vantagem vinha para esse, o próximo estava sofrendo. Agora do 17 até o fim do capítulo 25, fala de Amaleque,
deveria ser destruído. Amaleque era um descendente de Esaú, uma tribo seminômade, um grupo seminômade que habitava ao sul de Canaã. E os amalequitas saíram ao encontro de Israel quando ele saía do Egito, lá em Êxodo 17, e ali eles guerrearam contra Israel. E Deus ali ele disse que riscaria Amaleque debaixo dos céus. É que ele vai fazer justamente uma memorativa, né? Um memorial, melhor dizendo, dentro da lei de que Amaleque seria destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, e te derribou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então está dizendo, lembra que Amaleque não te ajudou quando vocês saíram do Egito. Pelo contrário, matou muitos que estavam na retaguarda. Versículo 19. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, quer dizer, quando vocês entrarem em Canaã, estabelecerem casas, etc., para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esquecerás, quer dizer, aniquilar totalmente a nação, totalmente Amaleque. Claro que Amaleque, os amalequitas ainda existirão, mas não existirá a nação de Amaleque. Amaleque foi riscado do mapa, mas na verdade isso só vai acontecer bem mais na frente, até porque Saul também, ele foi transgressor, ele não cumpriu à risca aquilo que Deus mandou. Ele não cumpriu, mas na verdade a ordem foi dada lá em 1 Samuel capítulo 15, né? E depois Davi também tem confronto com os amalequitas, porque a questão dos amalequitas eram, na verdade, sobreviventes. Mas a nação de Amaleque, essa com certeza, ela sumiu do mapa. Capítulo 25, cheio de situações, pena de açoites, levirato, pesos e medidas, Amaleque. Este foi Deuteronômio, capítulo de número 25.